Nós temos aqui duas coisas bem interessantes. A primeira delas é a ideia que você tem sobre você. É nela que está esta consciência, esta autoconsciência, que é a consciência do eu. Para a pergunta o que é a consciência? A resposta mais rápida que temos é a resposta dada pelo próprio eu, que é a resposta desta autoconsciência. E nessa resposta, você é o elemento que está consciente. Quando, por exemplo, você diz penso, logo existo. Isso é típico desta autoconsciência, desta consciência do eu. Mas há algo que nos escapa aqui, em colocações desse tipo. Quando dizemos penso, logo existo, a ideia de existir no pensar é a ideia de ser alguém que pensa. Que coisa interessante nós temos aqui para investigar com você. Quando um pensamento está presente, nós temos a presença do pensamento. Mas juntamente com o pensamento existe uma ideia. É a ideia de alguém por detrás do pensamento. Isso é verdade? Haverá realmente alguém por detrás do pensamento, sendo o pensador? É assim que nós acreditamos. Então, em geral, toda ideia que fazemos sobre a autoconsciência, que é a resposta para a pergunta o que é a consciência, é de que nós estamos aqui conscientes, sendo alguém consciente, tendo um eu consciente, sendo uma pessoa consciente. Mas esse eu, esse alguém, essa pessoa, esse pensador, reparem, isso é só um pensamento. Sem o pensamento, você não tem a ideia de ser alguém. Nem uma pessoa, nem um eu, nem alguém presente nesta minha consciência. Reparem que tudo isso são afirmações do próprio pensamento e não de um pensador. Aqui nos deparamos com um equívoco básico. É interessante dizermos isso aqui para você. Toda a confusão na vida do ser humano gira em torno deste equívoco, da ideia, do pensamento de que ele existe como alguém, como uma pessoa, tendo consciência. Aquilo que, na verdade, nós chamamos de consciência é apenas a consciência desse eu, que é a afirmação de um pensamento. Apenas um pensamento diz que você é alguém, que você é o eu, que você tem autoconsciência. A ideia de estar consciente é uma ideia que surge apenas quando lhe chamam a atenção. Se, por exemplo, eu pergunto, você está consciente? Você diz sim. Mas antes da pergunta, todo movimento em nós de pensamento se processa, repare, sem nenhuma ciência do movimento do pensamento. Nós não temos ciência do quanto pensamos e da relevância ou não relevância dos pensamentos quando eles estão presentes na mente. Então, a verdade é que nós não sabemos nada sobre esta consciência. E tudo o que sabemos sobre esta consciência é o que o pensamento tem dito. Assim, a pergunta é: o que é a consciência? Qualquer definição que o pensamento possa dar será uma definição do próprio pensamento. Dentro dessa assim chamada consciência, que na verdade é um movimento de pensamento dentro de nós,
está presente esta separação, que é esse pensador e o pensamento, esse experimentador e a experiência, esse observador e a coisa observada. Isso está dentro desse princípio que gira em torno de uma crença. Esse observador é a própria coisa observada. Esse pensamento é o próprio pensador. Essa experiência presente é o próprio experimentador. Não há separação. E, no entanto, nós estamos estabelecendo esta consciência do eu como sendo essa verdade sobre quem nós somos. Aqui se trata de uma condição psicológica ilusória, de sonho. O sonho de existir sendo alguém. O sonho de pensar, o sonho de fazer, o sonho de falar, o sonho de escutar. Notem, aqui nesse instante, só temos a vida acontecendo. A vida acontecendo é o escutar. A vida acontecendo é o olhar. É o falar. É o fazer. É o sentir. Mas não tem alguém presente nisso. Esse alguém é um pensamento. É isso que nos dá a falsa sensação de uma consciência individual. Essa consciência individual é a ilusão sobre a consciência. O que temos presente é a vida, como ela acontece. A não ser que reconheçamos isso com clareza, que isso seja visto pelo autoconhecimento. O autoconhecimento é a porta que se abre para uma visão direta da realidade, de sua natureza divina, de sua natureza essencial, que é a verdade sobre a consciência. A verdade sobre a consciência é que ela não é individual, ela não é pessoal, ela não está dentro do pensamento, nem de memórias, lembranças, ela não está dentro do reconhecimento desse eu reconhecendo a outra coisa, que é o não eu, desse observador vendo separado de si mesmo a coisa observada. A realidade desta real consciência é a verdade sobre Deus. Essa verdade sobre Deus é você, em sua natureza essencial. Mas é necessário despertar para essa visão. De outra forma, você continuará identificado com uma crença que o pensamento sustenta de que você é o pensador quando os pensamentos estão presentes. A crença de que você é o observador vendo as coisas separado de si mesmo. De que, por exemplo, aqui nesse instante tem você ouvindo essa fala. Uma fala passiva de ser aceita ou rejeitada, de se entrar em acordo ou em desacordo com o que é dito. Tudo isso está firmado na ideia, na crença, no pensamento equivocado de uma identidade presente, tendo consciência. Não existe tal coisa. Agora, é muito estranho ouvir isso, porque por toda a vida, tudo que você ouviu a respeito de si mesmo é que você é alguém. Você lida com pessoas e essas pessoas, cada uma carrega ou tem em si mesma almas individuais, consciência individual, vontade, querer, liberdade.
para agir, pensar, fazer. Tudo isso está dentro desse modelo de ideia de pensamento conclusivo a respeito de alguém tomando ações, fazendo as coisas, realizando propósitos, objetivos e assim por diante. Tudo isso está dentro de uma imaginação, porque quando você olha para a vida como ela acontece como acontece. Você não controla isso. Ninguém controla isso. E, no entanto, temos a ilusão de estar no controle, de termos a liberdade para as ações, para as decisões, para as resoluções. Olhe para si mesmo e perceba isso. Quando um pensamento está presente, não foi você que escolheu o pensamento. Repare, ele apareceu. Você não escolhe os pensamentos que tem, eles aparecem. Você não sabe qual será o próximo pensamento. Se você não sabe qual será o próximo pensamento que você vai ter daqui a alguns segundos, por que temos a crença de estar no controle dos pensamentos, sendo alguém presente produzindo pensamentos? Isso ocorre porque nós temos esse condicionamento mental. Esse é um condicionamento da mente. A crença de que você pensa sendo pensador, de que você é o observador quando as cenas surgem, as cenas aparecem, você é um elemento separado, sendo o observador daquilo que é observado, sendo o pensador dos pensamentos, estando presente na experiência, sendo o experimentador da experiência. Tudo isso gira em torno de uma confiança de condicionamento mental que nós temos. Porque há milênios estamos sustentando a ideia de alguém presente, sendo o autor das ações, o pensador dos pensamentos, aquele que escuta e pode aceitar ou rejeitar. Não percebemos que isso tudo ocorre de uma forma automática, mecânica, inconsciente? Não há alguém presente nisso. Temos a vida presente em tudo isso. Da forma como ela acontece, da forma como respondemos. A forma como respondemos é algo que diz respeito a esse fundo de condicionamento. É, na realidade, uma forma de condicionamento que trazemos. E esse condicionamento traz a resposta. E essa resposta não pode ser outra. É a resposta que está nesse fundo. As palavras, por exemplo, que você usa são palavras que estão dentro desse acervo. Todas as experiências com palavras lhe deram um fundo de conhecimento, experiência, de memória, de linguagem. A sua resposta só pode vir desse fundo. Esse fundo é esse condicionamento. É essa forma programada de resposta, por exemplo, com palavras. Mas isso vale para os nossos gestos, para as nossas ações, para as nossas decisões. É que nós temos a ilusão de estarmos presentes, sendo um elemento separado no controle e gerenciando, sendo o elemento principal da própria experiência. Não existe tal coisa. Esse sentido do eu, desse mim, é, na realidade, uma entidade ilusória, um centro ilusório,
que acumulou experiências, conhecimentos e memórias, e está respondendo a partir desse fundo. Aqui com você, nós estamos investigando como ir além desse centro, porque este centro não é a verdade sobre você. É um condicionamento de programação. É um condicionamento mental em torno do qual a vida parece estar acontecendo. Esse centro é, por estrutura e natureza, egocêntrico. Ele se vê como o centro da experiência, como o centro dos acontecimentos, como o autor, o fazedor, o realizador. O fim para essa psicológica condição é o surgimento de algo inteiramente novo. Essa é a verdade divina. Essa verdade divina é a verdade da real consciência de Deus. Aqui estamos com você com uma playlist. É a verdade sobre sua natureza essencial. Essa natureza essencial é você. Você é pura consciência. Eu me refiro à realidade deste ser, não a esta pessoa, que o pensamento diz que é você, que o condicionamento mental diz que você é. Há algo presente aqui. Esse algo presente é a própria vida. Aquilo que está presente sendo a própria vida se revela quando essa ilusão da separação entre observador e coisa observada não está mais. Eu me refiro a esta separação porque o observador é a coisa observada. Esta separação não mais existe. Ela não está mais presente. Quando a realidade floresce, quando a verdade deste ser está presente. Aqui a pergunta é como ter uma aproximação direta disso. E a resposta consiste nesse estudo de nós mesmos. É porque você não tem estudado a verdade sobre si mesmo. É porque você não compreende aquilo que se passa com você. Esse processo de pensamento, sentimento, emoção, sensação, percepção. Como isso se processa nesse organismo, nesse mecanismo, nesse corpo e mente. Por não compreender com clareza isso, o pensamento está gerando em você a ilusão desse centro falso. Porque ele se vê como o elemento principal da experiência, da sensação, da percepção, do pensamento e assim por diante. Essa psicológica e interna condição é a condição de sono, de insciência, de inconsciência. Então, a verdade sobre o que é a consciência, a resposta para isso é esta psicológica condição de inconsciência do eu. É isso que chamamos de consciência. Mas há uma realidade além desta consciência, que é a verdade desta divina consciência, desta real consciência. Como nós temos colocado aqui, isso é algo que está completamente fora de tudo aquilo que o pensamento possa alcançar, compreender ou vislumbrar. Então, a própria expressão consciência, felicidade e ser
Repare, isso é a natureza da verdade sobre você. Mas mesmo essas afirmações não fazem jus à realidade, porque estamos diante de algo inominável, indescritível. A não ser que isso se torne claro nesta vida, a continuidade desta vida da pessoa será carregada de sofrimento, de confusão, de problemas. Como podemos nos aproximar disso? Aprendendo a olhar nossas reações. Aprendendo a observar como nós funcionamos. Aquilo que temos mais próximo para ser constatado é aquilo que está presente aqui, que é como a mente funciona, como toda essa mecânica psicológica em nós está acontecendo, está presente. Quando, por exemplo, você tem um pensamento, na maior parte das vezes, nós temos dezenas, centenas de pensamentos durante o dia. Mas, em geral, não nos damos conta. Se faz necessário, é fundamental aprendermos a olhar nossas reações. Então, quando um pensamento aparece, ou um sentimento, ou uma emoção, ou sensação, se dá conta disso, é tomar ciência desta reação. Apenas quando você se torna ciente desta reação, é possível aprender assim, nesse instante, a olhar sem interferir. Se você não interfere, você não se envolve. Se não se envolve, você não se confunde. Nós estamos sendo constantemente levados para ações, para palavras, para respostas de sentimentos e emoções, nesse contexto da vida. Seja numa relação com nós mesmos, ou com o outro, ou com a vida. E estamos fazendo isso o tempo todo. A cada momento, esse dinamismo desse centro, que é o eu, surge. Ele tem um dinamismo que nasce de uma mecânica de resposta de memória, algo que vem do passado. E não sabemos olhar para isso. Aprender a olhar para isso é autoconhecimento. Há uma grande relevância em nossas vidas para esta questão sendo assumida por nós mesmos, que é a questão da verdade sobre esta autorrevelação, pelo autoconhecimento. Então, observar nossas reações a cada momento, a cada instante, é se tornar ciente deste centro. É quando podemos ir além desta psicológica condição dele, de resposta mecânica, inconsciente, automática e egocêntrica. Então, romper com o passado é romper com esse centro, com esse dinamismo desta ilusória identidade. A presença de uma atenção sobre as nossas reações. Se dar conta de si mesmo. Quando um pensamento surge, um sentimento aparece, uma emoção aflora, uma percepção acontece. E nesse instante, esta atenção, esse novo olhar para esta reação, traz o despertar de uma presença
de uma ação nova sobre esta velha condição de mecanicidade, de inconsciência. Isso é o fim desta consciência do eu. Isso é o fim desta consciência egóica. Então nos deparamos com algo que se apresenta nesse instante. Esse algo é a aproximação de uma forma prática da ciência da meditação. Qual é a verdade sobre a meditação prática? O que é meditação prática? Veja, não se trata de uma prática de meditação, mas se trata da meditação de uma forma prática, nesse instante, no viver, nesse encontro com a vida como ela acontece. Quando alguém lhe diz algo, ou lhe cria uma provocação, é natural que uma resposta surja deste cérebro aí em você. Se dá conta desta reação quando ela surge. Requer a presença de uma atenção plena, de uma plena atenção sobre esta reação. É isso que abre a porta para uma aproximação real da verdade sobre a meditação prática. Não existe nada na vida mais importante do que a ciência da meditação na prática. Porque é a meditação que revela aquilo que está além do eu, além deste centro, além desta consciência egóica, desta consciência pessoal. Então, quando sinalizamos aqui para você a verdade desta divina consciência, desta real consciência, de você como pura consciência, estamos apontando para aquilo que está fora da mente, fora do mundo, fora deste sonho de identidade que se separa e que sustenta sua vida, sua existência, em meio a conflitos, dilemas, problemas. A ciência da verdade sobre você é a liberação nesta vida, é o florescer do amor, é o florescer da liberdade, é o florescer da felicidade. É isso que estamos com você aqui explorando. Estamos juntos. São centenas de vídeos aqui com você. Podemos aprofundar isso. Mais do que esses vídeos, nós temos os nossos encontros. São encontros online, encontros presenciais, retiros. O fato é que você nasceu para, nesta vida, realizar isso. Você nasceu para realizar nesta vida a ciência da verdade sobre você. É quando nesse encontro com o outro, não tem o outro, tem a vida. A única realidade presente é a vida, como ela acontece. E toda essa ilusão de separação, de um centro que se vê separado, para obter, alcançar, realizar, se preencher, encontrar externamente o amor, a felicidade, a paz, é algo inteiramente falso. Porque tudo isso está presente nesse instante, quando o eu não está. Eu me refiro à verdade do amor, à verdade da felicidade, à verdade da paz. Então, juntos, aqui estamos com você explorando isso. Nós temos esses encontros online nos finais de semana, onde estamos aqui sábado e domingo aprofundando isso com você. São encontros online nos finais de semana,
Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online. Fora esses encontros, nós temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, fica aqui um convite, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Nós jamais suspeitamos de uma vida livre de propósito, uma vida livre de cálculos, uma vida livre de objetivos. O ponto é que não há objetivos, não há qualquer propósito na vida.